Oi gente, aqui é a Uli, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Antes da gente falar do livro, por favor, já aproveita para se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixar seu curtir aqui e ir comentando aí embaixo se você já leu esse livro, o que você achou, tá bom? Se você se interessar pelo livro e quiser comprar, vou deixar meu link da Amazon aqui embaixo também para você usar meu link, assim você apoia o canal, tá bom? E lembrando que esse livro também está disponível no Kindle Unlimited. Vou deixar também o link para o Kindle Unlimited aqui embaixo para quem tiver interesse em assinar esse serviço e ter acesso a esse e vários outros livros, tá bom? Então vamos lá conversar sobre esse livro agora. Então, Flores para Algernon é um livro de ficção científica escrito pelo Daniel Keyes. Ele foi escrito primeiramente em forma de conto, lá em 1959, e em 1966 ele foi lançado como livro oficialmente. Esse livro conta a história do Charlie. Ele é um homem de 32 anos, 30 e poucos anos ali, e ele sofre de uma deficiência intelectual chamada fenilcetonúria. É uma doença crônica raríssima que é diagnosticada ali no teste do pezinho quando a criança nasce. Então o Charlie ele tem essa deficiência que prejudica muito o cognitivo dele, né? Então ele tem dificuldade de aprender, de memorizar as coisas, de guardar memórias, lembranças, tudo isso. Dificuldades de aprendizado mesmo. O que faz com que ele tenha um QI ali abaixo de 70, né? Então, Charlie, ele é selecionado para fazer parte de um experimento científico ali, que busca, através de cirurgia, de vários exercícios, fazer com que o QI dele suba para 100, 120, se eu não me engano, que é o QI de um ser humano comum, digamos assim, do ser humano sem essa deficiência, né? Esse livro é narrado pelo próprio Charlie de forma epistolar, através de pequenos relatórios de progresso que ele vai escrevendo conforme o experimento vai acontecendo, né? Então, logo no começo do livro, a gente já percebe, através da escrita dele, quanto ele tem dificuldade, né, de escrever, de formar frases, de construir palavras. A gente percebe ali vários erros de ortografia, de gramática, de pontuação na escrita do Charlie logo no começo. Mas a gente também percebe o quanto ele é uma pessoa assim inocente, né? O quanto ele é uma pessoa ingênua em relação à situação dele, em relação aos relacionamentos que ele tem ali, né? As amizades que ele tem, que na cabeça dele todas as pessoas que estão ali ao redor dele, né? Ele trabalha ali numa padaria, fazendo alguns serviços fáceis, né? Enfim, tem várias pessoas ali ao redor dele. Ele também frequenta uma escola, né, um centro para adultos e tal. Então ele acredita que todo mundo que está ali ao redor dele é amigo dele, né, que é o bem dele, tudo isso, tem um afeto ali por ele. Só que conforme ele vai contando o que essas pessoas fazem com ele, a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Que ele é muito ingênuo em relação ao que as pessoas fazem com ele, que na maioria das vezes em que as pessoas estão ali rindo perto dele, ele acredita que estão rindo junto com ele, mas na verdade estão rindo dele, né? Tirando sarro, fazendo brincadeiras cruéis com ele, tudo isso. E na cabeça dele é tudo uma grande brincadeira, é tudo amizade, eles são todos amigos. E ele não consegue perceber essa diferença de tratamento. Até que ele faz esse experimento, ele participa desse experimento e o experimento começa a dar resultados. Quando esse experimento começa a dar resultado, quando a inteligência dele começa a se desenvolver, ele começa a ter mais facilidade de absorver as coisas, de interpretar, de assimilar, ele começa a perceber essas questões nos relacionamentos que ele tem, nas pessoas que convivem com ele, e ele começa a perceber o quanto as pessoas eram mal intencionadas a respeito dele, né? O quanto as pessoas se aproveitavam da ingenuidade dele para benefício próprio ou simplesmente só para rir dele, e é uma coisa muito dolorosa para a gente de ler e acompanhar tudo que ele pensa conforme ele vai amadurecendo intelectualmente, né? Porque assim, a princípio o resultado dá tão certo, o resultado é tão positivo, que ele começa muito rápido a aprender muita coisa e ele acaba superando em nível intelectual todo mundo que está ali ao redor dele, né? Os amigos de trabalho, os professores, os próprios cientistas. Ele acaba ficando muito mais inteligente do que os próprios cientistas que estão trabalhando ali no caso dele. E isso faz com que ele compreenda melhor a forma como ele era tratado pelas pessoas antes, e a forma como ele via o mundo antes e a forma como ele vê o mundo depois de todo esse procedimento. E assim, uma coisa desse experimento é que, apesar da inteligência dele ter desenvolvido, né, de forma rápida
e muito intensa, ele acabou não desenvolvendo uma maturidade emocional para lidar com isso, né? Então, o emocional dele, a parte ali dos sentimentos, continua sendo o que ele tinha antes, né? Um pouco mais infantil, um pouco mais imaturo, um pouco mais ingênuo. Então, apesar dele ser racionalmente extremamente inteligente, conseguir absorver conhecimentos muito rápido, a parte emocional traz ali certas situações com as quais ele não consegue lidar, ele não consegue assimilar muito bem os sentimentos que todos esses conhecimentos acabam trazendo para ele, né? Porque assim, a partir do momento em que o experimento começa a dar certo, as memórias dele da infância, que ele achava que estavam perdidas, que ele não conseguia lembrar, não conseguia pensar a respeito, começam a voltar. E ele lembra como é que os pais dele tratavam ele, como a irmã tratava ele, a forma como ele foi deixado de lado e negligenciado e até abandonado. E assim, é muito, muito triste, muito dolorido de pensar nisso, de ler a respeito, mesmo sendo um livro de ficção. A gente sabe que, tirando toda essa parte do experimento, né, que o livro traz, trazendo mais a parte social, a gente sabe que é uma coisa que realmente acontece e que é dolorida de ler, é um exercício muito, muito grande de empatia. Mas voltando aqui para a história, ele acaba lembrando de como ele era tratado pela família, pelos amigos, conforme ele foi crescendo. Isso acaba doendo muito nele, né? Ele acaba tendo muitos sentimentos com os quais ele não sabe lidar e afeta também a forma como ele mesmo enxerga o mundo e as outras pessoas depois desse experimento, depois dele ter ficado mais inteligente, né? Porque assim, como eu disse, ele não desenvolve uma maturidade emocional para lidar com tudo isso. Então ele acaba ficando muito superior às outras pessoas a nível intelectual e ele não tem muito aquela empatia para lidar com pessoas que têm um QI abaixo do dele, ou seja, quase todo mundo. Não tem mais uma compaixão, sabe, um afeto, e ele sente muita falta disso, porque querendo ou não é uma coisa que ele acreditava que ele tinha antes da cirurgia, né? E ele sente falta de ter isso, que é algo que ele raramente teve, assim, um afeto assim, genuíno vindo de outra pessoa em relação a ele. E as pessoas sentem muita pena dele, sentem muito asco, sentem muito sentimentos negativos a respeito dele, ele sofre muita rejeição. Ele nunca teve realmente alguém que oferecesse para ele carinho e afeto, né? A gente tem aqui a personagem da professora dele, que no começo é a que chega mais perto de ter esses sentimentos em relação a ele, tanto que o relacionamento deles vai mudando conforme a história vai acontecendo. Mas é muito difícil para ele perceber que ele nunca teve isso e que ele também não consegue sentir tanto isso em relação a outras pessoas depois da cirurgia. E assim, gente, é interessante ver que assim, antes da cirurgia ele era tratado de uma forma, né, ali com desprezo, com humilhação, com rejeição e tudo isso. E o que ele mais queria era ficar inteligente para poder interagir com os amigos dele, para que as pessoas gostassem de conversar com ele, se apegassem a ele, né? E quando ele finalmente fica mais inteligente, ele não consegue ter essa interação que ele tanto queria com as pessoas. Esse laço, ele não consegue criar esses laços, tanto porque a inteligência dele superou a das outras pessoas, quanto porque as outras pessoas começam a se sentir meio que ofendidas, porque ele agora tá mais inteligente do que elas, né? Atinge ali o ego delas, então elas não querem lidar com ele, elas têm receio de falar com ele, têm um pouco de medo. E, enfim, é um livro muito, muito sensível. Nossa, muito, muito, assim, dói muito no coração, tem muitas cenas aqui dolorosas de ler. Então é uma história um pouco amarga, mas é uma história bem fluida, tem uma leitura até que rápida, assim. Eu enrolei para começar a ler esse livro, para ser sincera com vocês, porque eu já tinha visto as pessoas falando que é um livro dolorido, né? Então eu ficava, ai tá, vou ler. Aí eu vi que tinha no Kindle Unlimited e baixei. E aí eu li os 2 primeiros relatórios, né? Que é meio que os capítulos, né? Li os 2 primeiros relatórios e aí eu fiquei, vai doer, então vou parar um pouco. Aí eu parei. E aí um mês depois que foi domingo, né? Peguei pra ler de novo e aí fui embora e terminei de ler ontem, né? Que foi segunda-feira. E assim, é triste, é dolorido, mas também traz muitas reflexões pra gente, faz a gente refletir sobre as nossas próprias ações, sobre empatia, sobre subjugar as outras pessoas e sobre até que ponto vale a pena toda essa busca por conhecimento, de ser inteligente, de ser superior aos outros, sabe? E assim, tem uma parte que o próprio Charlie fala no livro, né? Inteligência, educação e conhecimento não valem de nada se a pessoa não consegue receber nem oferecer amor, não consegue receber nem oferecer sentimentos positivos, né, com as outras pessoas, não consegue criar essa interação emocional com as outras pessoas. Então, até que ponto vale a pena a gente aprender tudo e saber de tudo,
sabe? Então, assim, é um livro que traz muitas reflexões a respeito disso também. E eu chorei demais no final desse livro, sabe? Foi um tipo de livro que eu li sem chorar o livro inteiro. Eu fiquei, não vou chorar, vou seguir lendo, mas quando chegou no final, no último relatório, eu não consegui, assim, segurar. E eu chorei muito e eu não sei se eu tava chorando, assim, de raiva, de tristeza, sabe? Não sei o que aconteceu. Eu sei que eu chorei muito no final desse livro. E é uma leitura, assim, super, super importante, super necessária. E eu recomendo esse livro pra todo mundo, todo mundo, todo mundo ler. Sério. E eu recomendo bastante essa leitura pra vocês, de verdade, do fundo do meu coração. Tanto que eu nem ia postar resenha essa semana, porque eu postei uma semana passada, mas aí eu li esse livro e fiquei, não, preciso falar desse livro no canal, preciso falar desse livro pras pessoas precisam ler esse livro, né? E tem o filme também, não assisti ainda, não sei se vou assistir, pois não sei se meu coração aguenta, né? Talvez daqui uns meses eu assista, mas enfim. É isso, gente. Só leiam esse livro, tá bom? Vou deixar o link pra compra aqui embaixo, pro Kindle Unlimited também. E comenta aqui embaixo se você já leu essa história, o que você achou, se você se emocionou também, ok? E se você ficou interessado em ler, caso não tenha lido ainda, né? E, um detalhe, né? O nome do protagonista aqui é Charlie. Então por que que o título do livro é Flores para Algernon? Não vou contar e vocês vão ter que ler para descobrir. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado, que tenham acendido as anteninhas para esse livro. Até o próximo vídeo e tchau!